Podcast Poéticos Encontros. Ana Cláudia Romano Ribeiro e Armando Martinelli. Sobre um fundo branco, a palavra podcast está em letras brancas, dentro de uma faixa verde escura, poéticos em letras de forma pretas e encontros em cursivas verde escuras. Centralizadas, duas fotos coloridas. Ana Cláudia, à esquerda, olha para nós. Ela é uma jovem mulher branca, de olhos castanhos e nariz médio. Usa um batom rosado. Tem cabelos pretos e curtos e usa óculos de aro arredondado. Várias voltas de um cachecol vermelho envolvem o seu pescoço. Armando é um homem branco de olhos castanhos, nariz médio, cabelos curtos e barba castanho claros. Usa uma camiseta branca. Atrás deles, páginas brancas de um livro com textos em letras de forma pretas. À esquerda de Ana Clara, um ramo com folhas verdes e duas rosas rosa claro, entre dois botões ainda fechados. No canto superior direito, um ramalhete de flores vinho, salmão e laranja, entre poucas folhas marrons. No rodapé, uma faixa verde escura. Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. A Era da Consciência. Aprende, camarada. Da raiva extremista nasce o terror e você vira engrenagem para os opressores de sempre. Aprende, camarada. Que a indignação seja o início, não o fim. Que a raiva se torne verbo. Que o grito se torne palavra. Que o medo se torne coragem. Que a mão fechada se abra para o outro. Aprenda e vamos criar a Era da Consciência. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cozendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com esse poema do Célio Turino, abrimos a terceira temporada do podcast Poéticos Encontros. E nós temos a alegria de fazer parte de um festival nesta terceira temporada, que é o Festival Artes pela Paz, idealizado exatamente pelo poeta, também historiador, Célio Turino, e pela sua esposa, a Silvana Bragato, que convidou a todos nós que estamos aqui para fazer parte desse festival. E neste episódio, nós temos a presença da Ana Cláudia Romano Ribeiro, que é também tradutora, professora de literatura no Departamento de Letras da Unifesp e dedica-se a uma criação transdisciplinar. Nós vamos conversar mais sobre isso e também com o poeta Armando Martinelli, jornalista, ensaísta, autor de livros, tem poemas e poesias e contos publicados em revistas e coletâneas digitais. Aqui nós vamos apresentar algum desses poemas para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse encontro, e usando a provocação do Célio Turino, mas também parafraseando o poeta moçambicano Bia Couto, uma vez ele disse: é preciso falar de esperança todos os dias, só para que ninguém esqueça que ela existe. Parafraseando ele, eu diria: é preciso falar de paz todos os dias, para não esquecermos que a paz existe. E aí eu vou perguntar para você, poeta Ana Cláudia, a paz de fato existe? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Será que em algum momento alguém esteve em paz? Porque acho que o mundo está sempre explodindo, né? De uma forma ou de outra. Por outro lado, a gente tem micromomentos de paz, né? Eu acho que é no poema do Armando, né, em que ele fala do momento entre a lambida do cachorro, né, na pele. Eu fiquei com Ulisses na cabeça, pensando no cachorro de Ulisses, né? Então, assim, esse é um momento de paz, né?
E a gente tem, então, acho que uma convivência, né? Infelizmente, eu não consigo pensar em um momento só de paz, mas também não consigo pensar em um momento só de guerra, ou seja, né? A esperança caminha com a gente na paz e na guerra. É uma provocação e tanto, né? Olha, Claudine, eu acho, para mim, é sempre muito difícil entender como um momento de paz diante de tantas coisas que acontecem, né? E a gente recebe todos os dias um bombardeio de informações e de questões que o ser humano insiste em fazer parte da história, né? Então, é difícil a gente conseguir se manter em paz sabendo que uma escola para mulheres é atacada, né, para crianças, para meninas, é destruída ao mesmo tempo em que eu estava escrevendo um texto. Então, a gente acaba sendo atacado, né, por essas guerras que infelizmente continuam a acontecer. Eu acho que esse evento vem num momento muito importante para que a gente possa pensar junto a questão das artes em conexão com a paz, né? Que eu acho que é um caminho importante, é um caminho de potência, porque valorizar subjetividades é uma forma da gente valorizar o lado humano. E eu acho que o que falta realmente para a gente é lembrar que nós somos seres humanos e que a gente precisa de afeto e que a gente precisa de arte. Eu acho que é uma grande resposta a tanta barbaridade, a tanta a insensatez que, infelizmente, continua a nos circundar e tornar a nossa vida difícil. E já que você disse, Armando, que ao escrever o seu poema, você estava escrevendo o poema, você estava se referindo ao bombardeio de Israel e Estados Unidos sobre o Irã, né? Quando você diz que a escola foi atacada, nesse contexto histórico, né, que nós estamos presenciando aí. E você estava escrevendo um poema. Você conseguiu concluir esse poema? Quer lê-lo para nós? Na verdade, eu estava escrevendo um texto acadêmico, né, falando sobre algumas questões da minha pesquisa, quando eu soube dessa informação. Então, não era bem um poema, né? Mas eu posso começar lendo o poema que eu escrevi para o evento, né? Que é um poema de um tema que eu tenho pesquisado bastante, que é a questão do refúgio, né? Então eu pensei por ali. E como a professora Ana Cláudia comentou, tem uma lambida de um cão, né? Um gesto de afeto, que eu meio que quis também fazer uma provocação sobre a nossa desumanização e a importância da gente também pensar junto com os não humanos, né? Com os animais, com aqueles com a natureza que nos circunda, né? Que para mim a natureza é o nosso momento de paz e que a gente deveria preservar e não, infelizmente, atacar como temos feito, né? Território comum. Distâncias que se alongam, novas esquinas avistadas, persianas entreabertas, letreiros ilegíveis. Palavras rasuradas, um recado não ouvido, encontros adiados, a vida em desvio. Pontes e oceanos, passagens que religam, ódio e indiferença, seres que desaparecem. O cão lambe o estrangeiro, dá as boas-vindas. Entre a língua e a pele, um território comum, um momento de paz. Perfeito. Poeta Ana Cláudia, como é essa percepção do poema, né? Eu não li o poema todo, né? Eu li as 10 ou 12 linhas, né? Que cada poeta enviou para Fernanda Pacola, que está fazendo a arte, né? E aí me chamou muito a atenção isso, esse momento em que um cão lambe, e no caso uma pele de um estrangeiro. Bom, primeiro porque eu tenho cachorro e amo cachorro, e eu acho que esses momentos de interação que a gente tem com bicho, com planta, eles podem ser um respiro, né? Não quer dizer que eles sejam e que haja algum essencialismo nisso, mas eles podem ser um respiro, né? E no meu caso, eles têm sido um respiro para, enfim,
conseguir ler jornal e alternar o jornal com planta, bicho, galinha, né? E conseguir lidar com a violência, né, que a gente tem vivido, né, com as notícias de Gaza, com as notícias, bom, de lugares mais próximos da gente, né, enfim. Exatamente, Ana. Por isso que o festival tem tanta importância nesse momento, como disse o poeta Armando, né? Exatamente porque ele relembra a gente, ou ele enfatiza esses momentos de respiro, em que a gente pode se aproximar da cultura, da arte, né, da natureza, como a Armando bem disse, né, de todas as fontes que revigoram, né, a nossa vida. Então, pensando nisso, como é que tem sido para você, especificamente, a participação no Festival Artes pela Paz? Então, estou muito curiosa, né, para conhecer todos os poemas. Ainda não consegui ler os poemas de todo mundo. Achei curioso que o convite da Kátia veio no momento em que saiu a minha tradução da Utopia, né? A Utopia é uma palavra que tem data de nascimento, né? 1516. Ela foi inventada pelo Thomas More na Inglaterra, que é o autor dessa Utopia, foi chanceler da Inglaterra, então um cara muito ligado no que estava acontecendo na política. E aí esse livro tava desde 2019 na editora, e aí é engraçado, porque saiu agora, a Mocaccia me fez esse convite, aí saiu esse livro, que é um livro que pensa sobre a paz, que pensa sobre a guerra, que pensa sobre as motivações do ser humano para fazer tanta coisa ruim. Então, assim, foi uma coincidência interessante, né? E é curioso pensar que a gente está num momento em que muita coisa vem à tona, né? Por exemplo, histórias de violência contra a mulher, né? Tem muita história horrorosa vindo à tona, e que bom que elas estão vindo à tona, porque a gente precisa falar sobre essas coisas, mesmo que elas sejam difíceis, né? E o poema que eu mandei para o festival fala disso, do poder da palavra, do poder de dar nome a uma coisa que não necessariamente existe e que existe ainda no discurso comum, né? E como é importante dar nome a uma coisa, e aí, dando nome, essa coisa passa a existir, passa a ser tema, passa a ser considerada, né? A canção do Agora Ontem. Nos olhos do salado, nevados ojos del salado, pede moça, pede senhora, elas vão te dar um nome, vão te fazer nascer. Dona Ifigênia já viu de tudo, camelo pela janela, voto pelo cabresto, pega na conta do colar, não diz nada, não desdiz. Mas já disse no Monte Pelado, olhando a filha, olhando a neta, elas vão te dar um nome, vão te fazer nascer. Araci mal nasceu, já voltou, o que não quer dizer que não tenha querido e não tenha pegado na conta do colar, sentido seu desejo de vingar para ver melhor, do topo da pedra da mina, dar um nome e apontar, e depois fazer nascer, dar um nome e apontar, e depois fazer nascer. Subiu e desceu Ladyfinger, não cansou, ou se cansou, pede moça, pede senhora, murmurou cantando assim. Elas vão te dar um nome, vão te fazer nascer. E sair dessa floresta e entrar nessa floresta, fazer teto, acender fogo, ver no pouco, muita coisa. Foi assim que elas trocaram de montanha e de vulcão. Foi assim que desenharam corredeira toda cantada. Elas vão te dando nome, vão te fazendo nascer. Elas estão te dando nome, estão te fazendo nascer. Que bonito. É quase uma canção mesmo. Nossa, sonoro, ritmo, né? Muito bonito. Parabéns, Ana Cláudia, adorei. Depois quero ler com mais calma. Eu acho que é importante a gente ter esses encontros, a gente ter os movimentos artísticos como uma semente, como um momento da gente reverter, da gente mostrar que sim, é possível juntar forças, é possível encontrar conexões para a gente não se render a tanta barbaridade, né? Todas as vezes que cenários mais truculentos, que estados totalitários, que formas de poder que tomam conta de forma mais hostil, a gente sempre repara que as artes
são sempre um dos primeiros a serem atingidos, né? Artistas, em geral, são sempre perseguidos. E eu acho que isso é uma forma para que a gente sempre se lembre do poder, né? Do poder das artes, de um poder que é esse poder da sensibilidade, da gentileza, que é poder, através das palavras, através da música, através das imagens, reverberar sentimentos. Então, eu acho que é importante a gente manter as forças e que festivais como este, eles vêm justamente para que a sociedade em geral possa abraçar, né? Abraçar os movimentos artísticos como uma forma de não se render a esses cenários mais distópicos. Eu penso que a gente precisa caminhar. Os porquês. Não bastasse a caminhada inóspita, a indiferença hóspede, o sufocar do canto. Não bastasse o zelo inútil, a contagem regressiva, coqueiros perfilados em paraíso fiscal. Não bastasse a ponte vagarosa, a disputa dos malabaristas, ainda existem os porquês. Já que nós falamos do teu livro, Ana Cláudia, um poema que você escreveu, que fala especificamente sobre nós, mulheres, isso me recorda muito aquela frase que também nós costumamos muito dizer: uma sobe e puxa a outra, né? Desse movimento feminista que a gente tem dito muito sobre isso. Então, comenta para nós mais um pouquinho qual foi a emoção de escrever essas palavras, né? De lançar essas palavras para o mundo. Em primeiro lugar, eu acho que a emoção de uma certa impressão de ter liberdade e de decidir alguma coisa. Porque a gente abre o jornal e pensa, nossa, eu não tenho poder sobre nada, eu não consigo evitar barbárie, é muita coisa ruim acontecendo. E quando a gente escreve, de certa forma, é um ato que faz a gente ter o prazer de conseguir escolher, mesmo que isso possa ser questionado, né? Porque a gente escolhe a partir de um repertório, a gente escolhe a partir de muitas coisas, né? Mas eu acho que eu tenho uma preocupação e acaba surgindo como tema dos meus poemas a questão da presença da mulher, a questão do uso do pronome feminino como agente de coisas, acaba aparecendo a homoafetividade feminina como algo que pode estar mais criptografado, como nesse poema, ou como algo que pode ser visto sem ser punido, né? Então, assim, esse poema me deu muito prazer quando eu fiz ele. Isso também é uma coisa muito é um oxigênio, né? A gente fazer alguma coisa que é um desafio, tem mil questões, enfim, não é fácil e ao mesmo tempo dá prazer. Então eu queria ressaltar, sabe, esse sentimento de prazer e esse sentimento de liberdade que são raros, né, na vida e que escrevendo esse poema eu pude experimentar. Poesia tem muito disso, né? Da gente conseguir expressar através dos versos, né? Todos os nossos sentimentos, os sentimentos bons e os sentimentos que não são bons, né? As nossas indignações e que às vezes com as palavras ditas assim de outra forma, elas não reverberam da mesma maneira. Não é isso, Armando? Eu vi que você estava separando um poema, você quer recitar para nós? Chama Nevoeiro. Poeirada na vista, narina infestada sem dó, horizonte danado. Dai-me o reino das perdições, dai-me a valentia do artista, a coragem do professor. Dai-me os lábios sedentos, dai-me o voo sem rotas organizadas, a planta sedutora na marquise do imprevisto. Livrai-me da ladainha do espantalho moribundo, levai-me ao ponto mais colorido desta terra. Dai-me o gotejar ansiado, pranto necessário, a clarear o pó desse hipnótico nevoeiro.
Que coisa bonita. E aí ele já me deu o gancho para mim provocar a nossa professora de literatura, Ana Cláudia, né? Quando você diz, dai-me a coragem dos professores, né? Como é que te toca esse poema do Armando? Em primeiro lugar, me toca pelo som, não tanto pelo sentido das palavras. Eu gosto muito de ir pelo som. E eu acho que é uma liberdade gostosa ir pelo som. E pensando nessa. É sempre bom pensar nessa coisa da figura da professora, do professor, né? Porque é uma figura que tende a ser tão desvalorizada e tão precarizada que eu acho sempre legal enfatizar como professores são figuras, podem ser figuras importantes e que podem mudar destinos, né? E esse negócio de mudar destino para melhor tem tudo a ver com as artes da paz, né? Tem tudo a ver com a utopia, tem tudo a ver com coisas impensadas acontecerem, né? Então, eu dou aula, eu ganho a vida como professora de literaturas de língua francesa, né? Eu prestei um concurso para isso numa universidade federal e eu tenho muito orgulho de dar aula numa universidade federal, né? Que é onde as pessoas podem estudar sem pagar nada. Quer dizer, a gente paga, todo mundo paga imposto, né? E aí eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, que dá um ensino de qualidade. E eu sempre brinco que eu tenho vontade de ser aluna dos meus colegas do Departamento de Letras, né? Muitos, inclusive, são poetas. É interessante que amigos e amigas próximas falam assim: ah, você dá aula de francês, né? E parece que ninguém guarda a informação de que não, eu dou aula de literatura francesa, literaturas de língua francesa. É um pouco diferente, ainda que seja a mesma coisa, é tudo língua, né? Mas assim, a gente tem uma outra, a gente tem a possibilidade de trazer muito mais literatura para a sala de aula quando a gente é professora de literatura, né? Seja prosa, seja poesia, né? E eu adoro poesia, adoro poema, adoro literatura em geral, adoro, enfim, qualquer que seja a forma que uma palavra tome, isso me interessa, sempre me interessou profundamente, né? Seja ela desenhada, falada, escrita, e aí o desafio maior é o seguinte: numa universidade pública, onde eu tenho um público de alunos muito variados, como é que eu faço para eles sentirem um prazer parecido com o meu quando eu descubro um poema, quando eu descubro a beleza de uma palavra, quando a gente descobre a gostosura que é dizer uma palavra, né? Então, acho que é um compartilhamento de uma coisa muito especial, que às vezes é muito difícil de nomear e a gente nem precisa nomear, mas quando a gente lê um poema em voz alta ou quando a gente lê um poema em voz baixa, enfim, acontece tanta coisa, né? E essas coisas fazem sair faísca. Então, assim, dar aula para mim é isso, é fazer sair faísca em todo mundo que está perto. Que coisa bonita. Isso que você falou. Isso é poesia, né? Fazer sair faísca por todos os lados. Armando, esse festival, Cultura de Paz, Artes pela Paz, é o título desse festival. Ele não te parece uma, como se fosse uma costura mesmo, como a professora Ana estava dizendo, né? Como se fosse uma costura em que esses poemas eles vão caminhando para esse ideal que a gente quer atingir? Eu achei muito bonito a proposta da escrita, ainda mesmo sem ter lido todos os poemas, mas acho interessante que cada poeta leve essa sua paz para algum tema específico, né? E aí, nessa conjunção de poemas, vai se criando um poema maior sobre a paz como um todo. E eu acho que esse tipo de evento, que deveria, espero, que se torne cada vez mais frequente, é como um chamamento, né? A gente entrelaça as palavras com a dança, com imagens visuais, e a gente faz, como você disse, essa costura, manifestações artísticas se entrelaçando e dançando com a paz, né? Conexão entre arte e o sentimento. Que, como eu já disse anteriormente, eu acho que talvez pelas manifestações artísticas a gente encontre um caminho para ressaltar a importância da gente valorizar as subjetividades, né? A importância da gente ter uma vida
que valorize também os lados que não são resultados pragmáticos, né? Minhas pesquisas giram sempre em torno de escritas criativas, né? De fabulação, de memória, e eu comento sempre com as pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, a questão da redação do vestibular, né? Que é sempre em busca de uma fórmula, de uma questão objetiva, né? Parece que você valorizar a criatividade não te dá ponto, né? Então, eu acho que quando a gente fala em arte, a gente fala em criatividade, a gente fala em criação, a gente fala em conexões humanas. E é isso que eu acho que é muito importante que eventos e festivais como estes possam cada vez mais acontecer. Eu fiquei pensando nessa construção, né, que nós estamos todos imbuídos. Paz é construção, não é isso? Então, assim, a gente vai galgando, né, degrau a degrau, e como a gente falou no começo, a gente precisa insistir nessa questão de que a paz existe, independente de estar tanta coisa ruim acontecendo e ao mesmo tempo, o que nos assusta muito, mas ela existe, ela está aí para a gente poder vivê-la, só que a gente precisa arregaçar as mangas e continuar fazendo. Então, eu quero perguntar para vocês, como questão final aqui do podcast, infelizmente, gostaria de ficar muito mais tempo com vocês, mas para a gente não se alongar, queria perguntar, depois que eu li a apresentação de vocês, né, a mini bio de vocês, aí eu fiquei pensando, você é o que dizem que você é? Ou você, não sendo os títulos, a profissão, o gênero, como é que vocês se definiriam? Eu me definiria como alguém que gosta muito da vida e gosta muito de ouvir e de ficar atenta às coisas que acontecem. Eu me sinto muito bem na definição de ser poeta. Não sei se é um título, mas enfim, né? Eu acho que a poesia ensina a gente a ver as coisas, a ouvir as coisas, né? E a pensar, né? É uma ferramenta de pensamento, né? Fiquei com vontade de ler um segundo poema, posso? Com certeza. Fiquei com essa coisa que você disse, né? Você praticamente disse que a poesia é a arte do encontro, né? É do encontro aqui, né? Nós quatro aqui, mais um monte de poeta que cada pessoa lê, né? Enfim, são círculos e círculos, e que bom, né? Quantos encontros. Tem alguns dos encontros que fazem parte também dos encontros, mas que bom, né? Que a gente não é uma coisa só monolítica. E aí, pensando também que a poesia pode ser uma arte de encontros com coisas que já foram e não são mais, né? Eu tenho um poema que chama Retratinho da Antepassada. Piano sem dentes, um galo cantam a cidade. É senhora marcada. Ouve quando pendura roupa no varal, insera o chão de vermelho. Olha as montanhas. O muro é alto. De tanto tomar sereno, ficou com o nariz pingando. Sujou as unhas, manchou na saia um mapa e partiu. Que lindo. E aí, Armando, como é que você se vê? Olha, eu me vejo cada vez mais em busca de valorizar e de expor as minhas fragilidades e de cultuar tudo que seja elemento subjetivo. Então, eu acho que eu sempre gostei de escrever e sempre encontrei na escrita um refúgio para muitas das minhas questões, né? Por ser, às vezes, ter na escrita o amparo, nos meus primeiros rabiscos de poesia, nas minhas primeiras tentativas de escrever um poeminha, uma espécie realmente de refúgio para onde eu conseguia encontrar um pouquinho mais de mim. Então, eu acho que, assim, o que eu vejo é que com o tempo, descascando várias camadas, hoje eu me sinto muito mais inteiro em ser essa pessoa que pode se expor, que pode mostrar sentimentos e que pode principalmente valorizar suas fragilidades. Eu acho que esse é um caminho que a arte nos possibilita, né?
E é dela que, da palavra, né? A palavra que paga os meus boletos, a palavra que faz meus estudos acadêmicos, a palavra que principalmente abriga os meus delírios, os meus refúgios. Eu só posso agradecer. Privilégio nosso de poder estar com vocês dois aqui. Nossa, que privilégio. Nossa, foi uma maravilha. Porque normalmente a gente que é da poesia, principalmente, sabe que a gente escreve porque a gente ama, né? Porque a gente não espera retorno, a gente não espera nada financeiro da produção literária de poesia, né? Se não me engano, é o Raymond Carver que tem uma frase que todo poema é um poema de amor. Porque ele fala, porque o poeta não espera reconhecimento financeiro, não espera. Então, independente do que ele escreva, é um ato de amor. Porque é isso, né? Porque a gente faz poesia porque a gente gosta e porque a gente acredita que é importante valorizar esse lado mais subjetivo, esse olhar diferente da vida. Eu queria também agradecer muito, essa conversa foi muito gostosa. E também me dei conta que nós três temos muita coisa em comum, porque eu dou aula de literatura de 2020 para cá. As minhas aulas funcionam assim: a gente lê e aí a gente faz exercício de escrita a partir do que a gente leu, criando outra coisa. Então, acho que nós três temos essa preocupação em comum, né? Como é que as pessoas te encontram e como as pessoas podem adquirir as suas publicações? Eu acho que o jeito mais fácil de me encontrar, bom, para quem está no Instagram, que é ACR Ribeiro, que são as letras do meu nome, Ana Cláudia Romano Ribeiro, né? ACR Ribeiro. Lá eu coloco informações sobre os livros que eu publiquei, por que editoras. Lá vocês podem ler uma história em quadrinhos que eu faço e que disponibilizo quinzenalmente. Tá em acesso livre. Tem um canal no YouTube também. Dá para procurar pelo meu nome, né? Ana Cláudia Romano Ribeiro. Tenho coisas que eu publico da vida acadêmica, estão no academia.edu, que é um banco de dados, né, aberto. O meu último livro, A Canção do Entupimento e Outros Poemas, está disponível para download, porque ele ganhou um prêmio da editora Ofícios Terrestres, patrocinado pela prefeitura por meio da Lei Paulo Gustavo. E aí a contrapartida é a disponibilização do livro em PDF. E eu coloquei esse livro em PDF no meu perfil do academia.edu. Então ele pode ser baixado por lá. Olha, eu também acho que o mais fácil é as pessoas procurarem pelo meu perfil no Instagram, né? Que é Armando Martinelli. Então, e lá eu tenho na bio, né? Tenho informações sobre os 3 livros de poesia, né? 2 publicados pela editora Urutau e o último pela editora Patuá. Então lá a gente tem tanto o link dos livros, mas também as pessoas que quiserem podem me procurar pelo direct, né? Que a gente pode também conversar sobre processo de livros, né? Enfim. Também tenho um Linktree lá que com algumas produções de jornalismo cultural, de ensaios, de artigos. Então, as pessoas que por acaso queiram leitura crítica de livros, né, podem me procurar pelo direct do Instagram, que é uma forma da gente conversar. Perfeito, maravilha, muito bom. Aí já fica um convite para os ouvintes acompanharem os perfis de vocês e ainda tem a oportunidade de ter o download do livro da professora Ana Cláudia Romano Ribeiro. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês aqui. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição, João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais.
Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.